Agora acho que já, né? Ok. Bom dia a todos. Desembargador Alberto, os advogados. Havendo quórum, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da Primeira Câmara Cível. Justifico a ausência do desembargador Luiz Vitório Camulês, em razão de usufruto de férias regulares. Saúdo a eminente desembargadora Eva Evangelista, desembargador Júnior Alberto, convidado, membro titular da Segunda Câmara Cível. Cumprimento a doutora procuradora, a doutora Rita de Cássia, cumprimento as advogadas, a doutora Andressa Siqueira, a doutora Natália, e cumprimento os servidores desta casa na pessoa da nossa diretora judiciária, doutora Márcia. Não havendo impugnações, dou por aprovada a ata da 33ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de outubro de 2021. Registro que serão retirados da nossa pauta de julgamento o item 2. Esse item ele trata daquele tema que foi julgado na sessão anterior do fórum ampliado, né? E por se tratar de uma matéria que já houve uma posição formada por este colegiado, eu estou a reexaminar, então, os fundamentos para ver se trata da mesma matéria, se há alguma linha divergente em relação ao que já vinha, que foi adotado como paradigma neste órgão julgador. Então, esse item 2 fica retirado. O item teria a sustentação oral da doutora Andressa Siqueira, doutora. Então, esse item então, não será submetido a julgamento nesta sessão. Fica retirado também o item 6 da pauta, da relatoria da desembargadora Evangelista. E havia um item em mesa, que é o item 7, também vai ser julgado hoje por conta da ausência do relator, da ausência justificada do relator, que é o desembargador Luiz Camulês. Bom, doutor Andrés, se quiser permanecer, fique à vontade, senão já desejo um ótimo dia de trabalho. Excelência, então, peço licença para retirar da plataforma, desejar a todos um ótimo trabalho, desembargador Júnior, desembargador Odivão, desembargadora Eva Evangelista, meus cumprimentos da procuradora doutora Rita, nobres colegas, e desejar a todos um ótimo trabalho, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até a próxima oportunidade. Bom, temos um único item com um pedido de sustentação oral, que é o item 4. Será a sustentação da doutora Natália, advogada da parte Carlos Lopes de Prado Júnior e outros, que são os apelantes. Então, chama a julgamento o item 4, apelação civil 705.995, dígito 48, 2020, da relatoria de desembargador Evangelista, apelante João Carlos da Nóbrega Prado, Mariana da Costa Barreto Cassola, apelante Carlos Lopes de Prado Júnior, Wesley Almeida Campos, Thalita Castro Bem-vindo, Aline Pontes Brito, Júlio César Catossi Graciano e apelado União Educacional do Norte, Uninorte. Pelos apelantes já estão as advogadas Natália Muniz Maruch, é assim que pronuncia, doutora? E Lara Lima Nascimento. Pela apelada, União Educacional do Norte, as advogadas Jeane Portela e advogados Thales Rocha Bordignon e Marcelo Feitosa Zamora. E eu já consulto a doutora advogada se deseja que seja feita a leitura do relatório ou se dispensa. Excelência, eu dispenso a leitura do relatório. A senhora tem 15 minutos para sustentação oral. Tá, ok. Colenda turma, eu saúdo a todos aqui na pessoa do excelentíssimo senhor doutor presidente, aos quais me dirijo com grata satisfação em merecer o vosso precioso tempo. Meus cumprimentos a todos os demais aqui presentes. Bem, a presente ação ela tem como objeto pedido de revisão contratual, onde os autores eles pleiteiam a redução do valor da mensalidade do curso de medicina, em razão de terem contratado o curso na modalidade presencial
E, em razão da pandemia da Covid-19, as aulas estarem sendo prestadas de forma online, de forma a comprometer o ensino e a qualidade em que esses serviços educacionais vêm sendo prestados. Excelência, durante todo o ano de 2020, os apelantes tiveram tão somente 15 dias de aula presenciais, sendo todo o restante do ano letivo prestado de forma remota, ou seja, quase 100% das aulas do ano letivo de 2020 foram prestadas no formato online. De antemão, é importante levar em consideração aqui que o curso de medicina, além de ser um curso integral, ele é conhecido por ser extenso, por ser detalhado e com uma grade curricular que exige uma dedicação integral, exigindo que os alunos fiquem horas e horas em laboratórios, dissecando cadáveres, analisando tecidos, observando reações químicas e biológicas, tudo isso feito com um acompanhamento de perto, né, de professores que estão lá ao lado dos alunos para explicar o papel de cada elemento e a sua importância dentro de um determinado contexto. No entanto, os apelantes eles tiveram tudo isso substituído por única e exclusivamente aulas online em formato EAD de ínfima qualidade. E no que diz respeito a essa questão da qualidade, é importante frisar aqui que essa diminuiu drasticamente. As videoaulas precisam de uma boa conexão de internet entre professores e alunos, e na prática, todos os dias, elas apresentam problemas de conexão, a quais a Uninorte, a apelada, tem pleno conhecimento e nada faz para mudar. Em boa parcela dos casos, sequer está sendo possível ter aula, né, que acabam sendo canceladas, pois os professores não conseguem acessar a plataforma em virtude da péssima qualidade de conexão. E apesar dessas aulas elas serem gravadas, levam dias e às vezes até semanas para que sejam disponibilizadas aos alunos. Dentre as principais queixas dos alunos está a questão da lentidão, oscilação e quedas de conexão durante as aulas, a demora na disponibilização das mesmas. Os professores muitas vezes precisam, durante as aulas, desativar o vídeo e o som, porque isso carrega muito a conexão. E, consequentemente, inviabiliza a participação ativa dos alunos durante as aulas. Aulas que eram para durar 2 horas acabam durando 20 a 30 minutos e outras são canceladas e lançadas como aulas realizadas. A transmissão das aulas saem com muitos ruídos externos, de cachorro latindo, de reforma e etc. Isso porque os professores realizam as aulas de suas próprias residências, utilizando a internet particular dos mesmos. E não raras vezes, estes têm apresentado problemas de conexão. A exemplo do que foi relatado nos autos de uma docente que necessitou, inclusive, pedir emprestado a internet da vizinha para que pudesse realizar as aulas. Ademais, a instituição apelada havia se manifestado aos alunos no sentido de que as disciplinas compostas de aulas práticas seriam repostas após a normalização da pandemia. No entanto, algumas disciplinas tiveram as aulas práticas substituídas por aulas online, EAD, para preencher a carga horária das disciplinas e não serão mais repostas, uma vez que as mesmas já se encontram constando como aprovadas nos portais dos respectivos alunos. A gente pode citar aqui como exemplo do que foi relatado aos autos a disciplina de anestesiologia, onde os docentes, com a utilização de um aparelho celular, passaram a filmar os procedimentos médicos realizados de dentro do hospital, né, substituindo assim as aulas presenciais por aulas online. Além de todas essas queixas que os alunos já estavam vivenciando, desde o segundo semestre de 2020, a instituição apelada passou a juntar várias turmas para assistir às aulas das mesmas disciplinas, superlotando as websalas com aproximadamente 80 alunos, o que, por sua vez, acabou prejudicando ainda mais o aprendizado e o rendimento deles. E, mais uma vez, diminuiu os custos financeiros, já que as horas-aulas dos professores ficaram menores. Portanto, eu indago aqui, Excelência, se seria justo, né,
que os apelantes continuem a arcar com o valor integral da mensalidade inicialmente pactuada, mesmo se encontrando privados de usufruir todos os recursos e infraestrutura que foram inicialmente contratados. De um lado, nós temos os apelantes que tiveram evidente diminuição em sua renda familiar devido à pandemia da Covid-19, conforme fora demonstrado aos autos em folhas 85 a 91, por meio de informações e documentos que comprovam que parte dos apelantes exercem atividades profissionais autônomas e a outra parte se encontra desempregado, tendo a sua graduação mantida por meio de financiamento, bolsas estudantis e ajuda de diversos familiares. Por outro lado, nós temos a instituição que teima em manter a cobrança integral das mensalidades sobre o pretenso argumento, sem nenhuma prova objetiva, de que seus custos financeiros foram mantidos com a suspensão das aulas. Ocorre que a posição da instituição não se mantém nem jurídica nem logicamente, né? É inegável que a grande maioria dos gastos financeiros da apelada foram reduzidos a quase zero, ou mesmo dispensados diante da situação de pandemia enfrentada com o fechamento das instalações da instituição de ensino. A gente pode citar, por exemplo, o consumo de energia elétrica, gás, água, telefone, conservação e manutenção do espaço físico, veículos, despesa com transporte e alimentação de funcionários, as despesas com serviços terceirizados e a diminuição das horas-aulas dos professores. Vale frisar que a plataforma que está sendo utilizada nas aulas online, ela já era utilizada em outros cursos EAD antes da pandemia, ou seja, a utilização dessa plataforma não constituía um novo gasto em razão da suspensão das aulas. Dessa forma, fica comprovado nos autos que a pandemia ela causou um grande desequilíbrio contratual em detrimento dos consumidores, que passaram a usufruir bem menos recursos e ferramentas para aproveitar o curso e obter a qualidade de ensino contratada, estando os apelantes suportando única e exclusivamente todos os prejuízos que foram trazidos pela pandemia, isto é, dificuldades financeiras de arcar com o curso e os prejuízos em seus futuros enquanto profissionais, devido à precariedade em que esse ensino vem sendo prestado. Portanto, a alteração da principal obrigação da apelada na forma em que vem sendo prestada implica uma necessária revisão contratual, em que pese a situação que o nosso país vem passando, o risco da atividade econômica é inteiramente da apelada e não pode, de forma alguma, ser transferida ao consumidor que já ingressa na relação de consumo em desvantagem, numa condição de vulnerabilidade que é legalmente reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor. E, se tratando de uma relação de consumo, o que se deveria avaliar é como a pandemia veio a afetar a prestação das partes. De um lado, nós temos a prestação da instituição de ensino, que diminuiu significativamente, e do outro nós temos o aluno consumidor, que não teve qualquer diminuição proporcional. Dessa forma, exigir dos consumidores, apelantes, o pagamento integral por serviços educacionais que não vem sendo prestados, tal como fora contratado, significa que o risco da atividade será suportado exclusivamente pelos autores, que também foram atingidos pelas consequências econômicas da pandemia. E apesar de nos autos a apelada ter alegado a continuidade na oferta dos serviços, é inegável que existem diferenças significativas entre as aulas presenciais e as da modalidade online, especialmente no tocante às especificidades do curso de medicina. Portanto, considerando que os apelantes eles contrataram e pagam por aulas presenciais, mas que atualmente o curso de medicina ele vem sendo prestado no formato EAD, deve ser determinado o reequilíbrio contratual para a redução da mensalidade no importe de 30% diante da onerosidade excessiva imposta pela apelada e patente prejuízo ao aprendizado dos consumidores.
No mais, a doutrina ela afirma que, ocorrendo uma quebra no sinalagma funcional do contrato, no qual o desequilíbrio venha a surgir no decorrer da execução contratual, a mera existência de um fato superveniente já autoriza a intervenção judicial com base na teoria da base objetiva do negócio jurídico. Assim, senhores, diante de todo o exposto e levando em consideração o atual entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, que vem em sentido contrário ao pedido do apelado, bem como da sentença que fora proferida pelo juiz Acó, eu venho requerer a Vossa Excelência que seja o presente recurso de apelação conhecido e provido, a fim de garantir, de reformar a decisão proferida pelo respeitável juiz Acó, garantindo-se assim a mais legítima justiça. Muito obrigada. Obrigado, doutora Natália. Eu passo então a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, saúde Vossa Excelência, o eminente desembargador Júnior Alberto, a doutora procuradora Rita de Cássia, a nobre advogada, a doutora Natália, quem saúdo, cumprimento por sua sustentação moral, e a doutora Márcia, secretária desta Câmara. Senhor presidente, eu tenho que me associar, eu vou me associar às palavras da nobre advogada, quando ela fala das dificuldades enfrentadas pela internet, antes de começar o voto propriamente dito. E eu porque eu também vejo que a plataforma, hoje eu estou a fazer essa sessão, estou participando da sessão da minha casa, justamente para evitar que no tribunal eu tivesse o mesmo problema que, por vezes, eu tenho, né, com a dificuldade do acesso remoto. E aqui na minha casa eu adquiri os megas suficientes para esse trabalho, para desenvolver esse trabalho. Então, aqui eu me sinto perfeitamente à vontade, que geralmente eu não tenho problemas aqui de conexão. Senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência sua compreensão, desembargador Júnior, procuradora, nobre advogada, para que eu possa sair e reiniciar, porque eu não estou tendo acesso ao meu voto. Excelência, me permite? Pois é, eu não estou tendo acesso ao meu voto, isso não costuma acontecer aqui em casa, mas está a acontecer embora os recursos que eu despendo todos os meses para fazer face aos megas, bastante para o trabalho remoto do tribunal durante a pandemia. Então, assim, senhor presidente, eu não estou tendo acesso ao meu voto, já tentei do notebook, mas parece-me que o sistema, como temos VPN, né, não dá para acessar os dois ao mesmo tempo, eu vou ter que desligar e retornar. Está bem? Perfeito, senadora. Obrigada, agradeço muito. Pois não. Vamos sair aqui que eu... Ouvindo o meu voto. Os senhores estão me ouvindo, né? Estamos sim. Tá, vou desligar totalmente. Vou desligar total. E novamente entrar.
Qualquer coisa, se ela tiver tendo dificuldade, a gente pode copiar o arquivo, salva no Word e manda para ela pelo WhatsApp, ela vê na tela pelo WhatsApp web, né? Eu já estava visualizando essa solução. Vamos ver se pode ter travado apenas o site. Eu não sei se é por questão de internet, mas o site na minha casa funciona pessimamente mal. É 10 vezes o tempo a mais que eu uso para trabalhar aqui. É a internet mesmo, porque a banda ela precisa ser maior. Ele não salva, em casa não salva os documentos, as minutas que os assessores fazem, que eu corrijo, não salva as alterações. Saiu a nova portaria, né, do Comitê de Retomada das Atividades Presenciais do Tribunal. E a partir do dia 18 de outubro é presencial. Senhor presidente? Senhor presidente? Estão me ouvindo, né? Já. Consegui, mas com a seguinte opção, eu estou vendo, ouvindo, mas eu estou vendo o processo do notebook. Certo. É assim que meu voto vai para a plancha de acordo tá no notebook. Vossa Excelência me concedeu a fala e já se considerem todos devidamente cumprimentados. Então, eu passo ao voto, né? Porque este processo não tem intervenção do Ministério Público, né? Isso, exato. Aumentar mais aqui. Aumentando aqui a letra. É bem pequenino a letra aqui no notebook. Deus amado. Tá bem. Então, passo ao voto. Então, conforme já foi bem sintetizado pela doutora advogada, que representa a União Educacional do Norte Limitada, a Uninorte, esta apelação ela foi interposta por Wesley Almeida Campos e outros, são inconformados com a sentença da primeira vara civil, da comarca de Rio Branco, nessa ação de revisão contratual, que foi proposta em desfavor da Uninorte. Qual é o objetivo? A controvérsia, o pedido é de redução de 30% do valor das mensalidades ajustadas entre as partes, até a estabilidade do atual estado de calamidade decorrente da pandemia do Covid-19, obstando a cobrança do valor integral ou inclusão em órgão retitivo de crédito, ou impedimento de renovação de matrícula ou refinanciamento estudantil. O juiz julgou improcedente, do primeiro grau, foi julgado improcedente o pedido, compreendendo falta de prova da redução dos rendimentos dos autores, em razão da pandemia, ou lucro excessivo da unidade de ensino pelo mesmo motivo. E afastou o magistrado a hipótese de desequilíbrio contratual. Também condenou os autores ao pagamento de custos e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, mas que suspendeu ante o benefício da justiça gratuita. O pagador repita aqui, porque eu vou...
Desembargadora, está sem áudio. Áudio, desculpa. Isso, voltou. Já? Presente os pressupostos dos recursos intrínsecos e extrínsecos e recebi apelação em seu duplo efeito. Digo que eu tenho como todos temos como notória a grave crise social, econômica, que foi provocada pela pandemia da Covid-19 e as medidas administrativas de enfrentamento à crise sanitária. Essa pandemia de natureza, ela tem origem mundial, ela se disseminou pelo planeta, produziu esse afastamento social, ocasionou graves impactos a todos os setores, a exemplo do fechamento de postos de trabalho, perda de remuneração do trabalhador e reflexos no faturamento de pessoas jurídicas e físicas, tanto que aumentaram consideravelmente os processos de recuperação judicial no nosso país. Quem eu disse são as estatísticas. E o desemprego. Embora a natureza consumerista da relação, eu digo que compreendo que essa relação é de consumo, eu digo que a pandemia ela configura um motivo de força maior, a impedir, no caso concreto, que a instituição de ensino mantenha a realização das aulas práticas, como em todos os setores, como em todas as instituições, a forma de trabalhar, o modo de trabalhar, ele foi alterado para possibilitar o isolamento social. Causa excludente, que eu tenho como causa excludente, de responsabilidade quanto a eventual falha na prestação do serviço, caracterizada como fortuito externo, portanto, circunstância que compreendo a isentar a responsabilidade do prestador de serviço. E eu trago a doutrina de Leonardo Medeiros, que está ele é um especialista em direito do consumidor, e que trata dessa questão do fortuito interno, que é um fato imprevisível. E sendo um fato imprevisível, a pandemia é um fato imprevisível e inevitável, que é estranho a organização do negócio e não guarda nenhuma ligação com a atividade negocial do fornecedor. Ele diz também, acrescenta que, de acordo com a moderna doutrina civilista, somente o fortuito externo excluiria a responsabilidade do fornecedor, justamente por não guardar nenhuma relação com a atividade negocial, sendo fato estranho a essa. Pois bem, eu tenho, sim, como afastado de pronto a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço em razão do fato fortuito e externo. Agora passo a análise da questão sobre o enfoque da comprovação da quebra do equilíbrio contratual ante a aplicação da incidência da teoria da onerosidade excessiva, que é uma a tese que é invocada pelos apelantes. Muito bem. Segundo o Código Civil, ele traz em seus artigos 478 a 480 uma síntese que dos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, deixando a cargo da parte beneficiada evitar a resolução contratual com a modificação equitativa das condições do ajuste. Compreendendo, como disse ao início, que se trata de uma relação de consumo, tal a espécie, eu aludo o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que são direitos básicos do consumidor. A modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Eu tenho aqui, para mim, como dispensada a imprevisibilidade do evento, configurada a teoria da base objetiva do negócio jurídico e não da teoria civilista da imprevisão. Penso que aqui não se aplica a teoria civilista da imprevisão, mas a teoria da base jurídica do negócio jurídico. Pois bem, eu trago aqui essa diferenciação que traz Leonardo de Medeiros Garcia, que diz que, estabelecendo as diferenças, diz que elas são bastante nítidas, e são as que justamente nos interessam. Na teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico,
Ao contrário da teoria da imprevisão, é despiciente investigar sobre a previsibilidade do fato econômico superveniente. Com efeito, o fato pode ser até previsível, mas não é esperado, porque se esperado fosse, as partes não contratariam. Da análise da planilha, já passo a análise dos fatos, eu verificando a planilha 226, juntada pela demandada, inclusive subscrita pela diretora administrativa da instituição, quanto ao primeiro semestre de 2020, é o ano da pandemia, a partir de março, né? As despesas operacionais de energia, água, telefonia e pacote de dados não apresentaram grandes oscilações no período. E até digo reduzidas, quando comparadas, essas despesas eu as compreendo como reduzidas, quando comparadas às despesas com a folha líquida, ou seja, despesas com pessoal, inclusive mantida a contratação dos funcionários da instituição, mesmo no período da pandemia, porquanto as aulas continuaram a ser ministradas, embora por método diverso, online. Essa questão do online, do método diverso, que a nobre advogada suscitou, é uma questão, nós somos um país em que 40 milhões, nós somos 210 milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes não possuem acesso à internet. Sobre a qualidade, não possuem por serem vulneráveis. Com relação à qualidade das aulas, é muito difícil aqui avaliar. Nós poderíamos aferir também sobre a qualidade da prestação de serviços do judiciário neste período, sobre a qualidade da prestação dos serviços médicos, prestação de serviços em geral, e tudo o que compõe o universo da atividade humana, e que todos tivemos um abalo muito grande. Todas as atividades do mundo tiveram um abalo na sua qualidade. E se não foram abaladas na sua qualidade, aferiu-se a percepção da melhoria que devemos imprimir à atividade presencial. Porque este mundo que dizem que nós teremos um novo normal, nós já caminhamos, eu creio que caminhamos para isso, se não formos esperar ainda pela variante, a variante da última letra do alfabeto grego, pode ter certeza, eu tenho certeza de que não teremos esse novo normal, ele será um normal, não será bem diferenciado os tempos a serem vividos depois de quase 2 anos em pandemia. Eu digo que, considerando o panorama geral da aferição que fiz dos autos, da prova dos autos, a instituição de ensino superior ela também oferiu prejuízo no período relativo ao aumento do percentual da inadimplência, bem como dos pedidos de trancamento de matrículas, seja em razão da superveniente falta de condições de custeio do curso pelos acadêmicos ou pela não adaptação à metodologia das aulas online. Digo que a metodologia aplicada aos online, ela precisou de todo um aprendizado das instituições de ensino, porque as instituições de ensino, tanto quanto nós, foram surpreendidas com essa situação inusitada causada pela pandemia. Eu não tenho conhecimento em relação ao Uninor, mas tenho conhecimento em relação a uma outra instituição de ensino privado, que tiveram que passar, que a instituição teve que passar por um processo de readaptação, como também no Poder Judiciário tivemos de passar por um processo de readaptação, de até que as atividades pudessem ser normalizadas. Quer dizer, parcialmente normalizadas. Porque o presencial jamais será substituído pelo vídeo. A verdade é essa. Embora eu tenha uma admiração muito grande pela tecnologia, mas eu, reportando a qualidade das aulas online, doutora, estimada, caríssima doutora, que fez a sustentação oral muito densa, muito tangente, segura, eu digo que a amostra da qualidade da internet online, a amostra do sistema, ela passou agora no meu voto, porque eu não tive condições de... Eu estou aqui a acessar um outro instrumento para poder ler o notebook. Eu não estou tendo acesso pelo computador, do qual eu os estou vendo, em outra tela. Pois bem, no que tange ao estudo sobre isso do IPEA em relação aos dados da internet, eu não inseri o meu voto, mas eu farei, sobre a questão da qualidade de internet, em especial na região norte. Ela não é a mesma do plano piloto de Brasília,
da Avenida Vieira Souto e nem da Avenida Paulista. Deixa muito a desejar. O que tange ao arrazoado da redução de poder de consumo pelos autores, colho a alegação genérica, de vez que não colacionar os autores qualquer prova da redução superveniente das condições financeiras em razão da pandemia do Covid-19. Então, a minha compreensão é que é inadequado modificar o contrato entre as partes e deferir aos alunos a redução do valor da mensalidade, sob a justificativa de suposta redução dos custos da apelada. Neste aspecto, que há da controvérsia e da argumentação de que a apelada teria obtido custos com a pandemia. Dado que o parâmetro para a fixação do valor estipulado entre as partes consiste em aferir o ensino contratado e prestado ao aluno. E, neste ponto, somente compreendo possível a redução produzida pela alteração da modalidade das aulas mediante prova do prejuízo ao contratante. Eu como o juiz não teve como aferir a prova desse prejuízo das aulas, eu também, no segundo grau, o juiz que está mais próximo das provas, não teve essa condição, eu também não a tenho, que não instruir o processo. Eu digo que também não é dado afirmar que a qualidade de um ensino ministrado com aulas online, tratando de matérias que exigem prática pelos acadêmicos, tem o mesmo aproveitamento do que uma aula ministrada de forma presencial, doutora Natália. Eu tenho também essa mesma convicção. Minha convicção é idêntica. Como eu penso que a convicção de uma sessão presencial do tribunal, ela tem muito mais alcance, porque ela tem um alcance pessoal. Embora nós possamos estar agora na web, está sendo gravada esta sessão, mas nós não temos. Estou falando para uma câmera imaginando que os senhores estão presentes. É imaginação, é a web que nos possibilita nos comunicar de qualquer lugar do mundo. Mas digo que não tem. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, doutora Natália, com os alunos, com a argumentação de que não há o mesmo aproveitamento que uma aula ministrada de forma presencial. Não há. Eu concordo plenamente. Todavia, eu penso que a redução do valor das mensalidades não é a solução mais adequada, como não a encontrou o juiz de primeiro grau, de vez que pontuais as falhas apontadas pelos autores, passíveis de solução pela instituição de ensino, a possibilitar a melhoria no aprendizado, notadamente com a possibilidade de reposição de aulas práticas. Penso que, embora estas aulas práticas elas possam o aproveitamento delas não possa ter sido o ideal, mas eu penso que há a necessidade de, junto à instituição, os alunos, eles debaterem este tema, junto à instituição. Aprendizado, eventualmente, tenha resultado prejudicado, matéria cuja aferição reforte este processo, porque sequer é objeto de pedido subsidiário. Com a questão que diz respeito a estas falhas apontadas. E eu penso que essas aulas práticas, elas poderão, sim, ser repostas pela instituição. Eu fico muito preocupada com a qualidade de medicina que poderá ser prestada por aulas práticas que foram ministradas online. Fico extremamente preocupada. Mas eu não tenho como decidir em segundo grau, eu não tenho, na minha compreensão, em segundo grau, que não instruiu o processo, de verificar em que importou, qual o prejuízo causado. Não há como aferir, como o juiz não fez. Realço também que, embora a mensalidade não consista em obrigação que corresponda unicamente ao período letivo presencial, também é exigida durante férias, recesso, tornando ausente correspondência específica quanto aos dias da prestação efetiva de aulas de modo presencial. Também eu destaco que hoje foi ontem que eu aperfeiçoei um pouco, acrescentei no meu voto. Hoje são 13 hoje, foi ontem. Posicionada a região do Baixo Acre, incluindo este município de Rio Branco, na classificação de nível de risco, verde, conforme nota técnica divulgada em 1º/10/2021, pelo governo do estado do Acre, admitida, inclusive, a retomada das clínicas de ensino, elas estão sendo admitidas agora, laboratórios de prática e similares, de instituição de ensino superior, desde que observados protocolos sanitários e limitação da capacidade a 80% da ocupação,
nos termos da resolução número 18, de 28/2/2021, do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. E quase em simetria, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu trago aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça, também caso análogo quanto ao princípio do equilíbrio contratual, e que diz exatamente isso que eu estou a dizer há algum tempo, que caso seja possível repor as aulas perdidas pelos alunos em tempo hábil, de tal modo que estes não precisem adiar o tempo de sua formação, e assim não precisem pagar mais do que seria originariamente esperado, não há, em princípio, desequilíbrio contratual. Também eu também faço menção a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz que é o aluno não é dado imiscuir-se no exame das contas internas da instituição de ensino superior para conhecer a proporção entre seus custos e a sua renda, que é a alegação que foi posta aqui. E com isso aferir se o valor cobrado pela mensalidade se lhe apresenta de boa medida. Também o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem julgado no mesmo sentido. Todos são julgados recentes, não vou cansar, meus pares tiveram conhecimento, que trata exatamente da adoção do sistema de ensino à distância, em razão da pandemia. Não significa, aquele tribunal disse, que não significa que houve queda da qualidade de prestação dos serviços a justificar abatimento das mensalidades. E diz que, embora, é o mesmo caso que estamos tratando, embora tenham ocorrido custos, como água, energia elétrica, as instituições com banco de dados, continuam a suportar os demais gastos com professores e funcionários, e que sacam a contratação de plataformas digitais para a consecução da atividade fim. Esse acordo é de 2020. Em agravo de instrumentos também, eu julguei diversos agravos de instrumentos também no mesmo sentido. E este órgão fracionado também, em agravo de instrumentos, estou aqui a reportado, o 1.202 de 4 de 2021, de minha relatoria, também agora de 2021, também no mesmo sentido, compreendendo que, até desprovendo o recurso, porque é em agravo de instrumento, mas aqui nós estamos tratando de uma apelação. Uma apelação em que o juiz escolheu as provas e chegou a essa conclusão. A conclusão de julgar improcedente o pedido. Inclusive, julgado recente também. O Supremo Tribunal Federal, embora não assemelhado, mas decidiu pela inconstitucionalidade de leis estaduais que estabelecem descontos obrigatórios de mensalidade de rede privada de ensino em razão da pandemia da Covid-19, entendendo a afronta à competência privativa da União. Bem, aqui está se tratando de competência privativa da União. Também, nesse sentido, eu penso que não cabe ao judiciário efetuar descontos em mensalidades de instituições privadas em razão da pandemia, pelos motivos que aqui delineados. Senhor presidente, eminente par, outra procuradora, ilustrada doutora Natália Ruth, eu voto pelo desprovimento ao recurso por essa compreensão que desenvolvi. Muito obrigado. Eu ouço o professor Alberto. Novas instalações, o doutor Oliveira, Bárbara Eva, ilustre advogado, procurador de justiça, senadora. Eu li os autos, acabo de examinar o teor do voto, agora lido pela senadora Eva, e estou de acordo com o entendimento por ela esposado, também acompanho. Efetivamente, a pandemia trouxe muitas dificuldades por conta da impossibilidade de manutenção, das atividades presenciais, Então, essas atividades remotas foram uma alternativa para evitar prejuízo maior para a comunidade acadêmica, poderia advir da suspensão total das atividades, a exemplo de que nós tivemos com as crianças em fase de alfabetização. A gente sabe que essa alfabetização é uma tarefa que não pode ser realizada
talvez não se tenha uma estrutura suficiente para fazê-la remotamente, e as crianças em fase de alfabetização tiveram um gravíssimo prejuízo, não só no seu desenvolvimento intelectual, mas também no seu desenvolvimento social, né? Felizmente, na atividade acadêmica superior, né, as consequências foram minoradas aí pelas aulas online. Realmente tiveram uma economia de recursos, com talvez pagamento de energia, né, ar-condicionado, né, material de limpeza, mas efetivamente o maior custo que as organizações têm é com o material humano, né, com o seu pessoal, né, com a folha de pagamento, né? E é assim em todos os setores. O setor público, né, você vê aí os orçamentos totalmente comprometidos com o pessoal, né, sobra muito pouco para investimento, né? De tal forma que, não obstante aí essas economias, né, no custeio da atividade, né, os servidores, os colaboradores continuaram recebendo seus salários, né? Então, assim, a gente acolher a pretensão como manifestada, isso poderia representar aí, né, mais um prejuízo financeiro para a continuidade das atividades, né, e terminaria por ocasionar impactação, né, em todos, né? Então, eu estou a compartilhar com o mesmo entendimento da minha relatora, né? Vejo que já estamos retornando às atividades presenciais, às escolas, tudo, né? Inclusive, aqui no próprio Poder Judiciário, né, o comitê, né, de retorno às atividades presenciais já baixou evoluiu a classificação de risco para a bandeira verde, né, tem uma data já definida para retorno, né? E a pandemia, né, a tendência com a evolução da vacinação é ficar no passado, né? Mas disso devemos extrair lições para que no futuro possamos não ser vítimas, né, dessa mesma situação, né, agravada, né, por uma má gestão da política nacional. Todos sabem, não preciso eu comentar, né, quando o nosso país, né, que tem aí um percentual mínimo da população mundial, mas em comparação à média mundial, né, teve aí 12% das mortes aí, os casos, né, dessa pandemia, né? 2% da população e 12% dos casos, né? Então, parabenizo a advogada pela sua sustentação. Realmente são os argumentos que não podem ser desprezados, mas vou seguir eminente na cor. Muito obrigado, advogado Antônio. Eu também parabenizo a doutora advogada pela sustentação, pelos argumentos, pela consistência dos argumentos. Entendo, entretanto, na linha da eminente relatora, que nós tivemos realmente, e ainda estamos ainda a atravessar um momento excepcional, que é a pandemia, e esse é, sem dúvida nenhuma, um fortuito externo. E, como tal, ele traz custos para todos. É um momento em que todos nós fomos impactados, e a própria realização desta sessão em sistema que nós denominamos telepresencial é a demonstração de quanto nós tivemos que nos ajustar para atravessar sem maiores prejuízos, que seria a solução de continuidade do nosso serviço aqui, do serviço judiciário. Imagine a solução de continuidade também do serviço educacional, que é um prejuízo futuro imenso. Felizmente, para as entidades educacionais, instituições de ensino superior que puderam se adaptar ao sistema de videoconferência ou algum modo remoto,
de transmissão da educação, essa interrupção não se deu de todo, como ocorreu no setor público, em que escolas tiveram praticamente seus serviços paralisados e com um prejuízo significativo para as crianças, para os adolescentes que estão aí em formação. Eu entendo que, na hipótese do caso concreto, a miúde não é possível aferir, sim, realmente, qual o tamanho desse impacto para cada uma das partes, e isso, nessa instância recursal, não é possível aferirmos exatamente em que medida, em que proporção houve esse impacto, mas todos sofremos os impactos, sabemos disso, mas não é possível tomar uma decisão em termos de alterar o equilíbrio contratual, alterar o contrato a partir de uma suposição. Temos aqui uma suposição. É como imaginar qual seria o impacto da prestação jurisdicional pelo fato de que todos os serviços, audiências estão sendo realizadas de modo virtual. Qual o impacto que tem isso? Será que o juiz está conseguindo alcançar a verdade do processo a partir dessas audiências, ouvir testemunhas? Há um prejuízo ou não há um prejuízo? Então, isso teríamos que ter um estudo detalhado para aferir. Se há alguma diferença entre essa realização desse serviço por meio da videoconferência e o presencial. Do mesmo modo, também, o serviço educacional. Nós podemos até incluir. Mas, como sabemos, numa demanda judicial, a intuição por si só não é suficiente para que cheguemos a uma conclusão. E, neste processo em particular, a despeito dos relevantes argumentos que foram levantados, reputo que não foi demonstrado categoricamente, para efeito de uma decisão, visando a alteração do equilíbrio contratual. Na verdade, nem chegamos a saber se houve desequilíbrio. Como bem destacou o desembargador Júnior Alberto, todas as instituições elas têm que continuar pagando sua folha de pagamento. E essa folha de pagamento, notoriamente, para serviços, para atividades que são eminentemente de serviços, né, elas não entregam um produto específico, elas entregam um serviço. A folha de pagamento normalmente alcança quase toda a sua despesa. Né? Conta de luz e energia, ela acaba sendo uma parte diminuta. Podemos até ter aí uma redução. E às vezes nem sempre, dependendo do contrato que a empresa tem com a instituição, com a empresa de fornecedora de energia elétrica, se for, por exemplo, um contrato por demanda, em que o valor é pago independentemente do consumo realizado. Nós sabemos que tem esse contrato de demanda, que é o caso do judiciário. Nós vamos continuar pagando independente de economizar especificamente apagou uma luz ou não. Então, esse tipo de, dependendo do contrato, também pode não ter tido nem economia nem com energia elétrica. E outras despesas seriam praticamente insignificantes, tirando a folha de pagamento, energia elétrica. E aí nós diríamos assim, qual a economia? Na verdade, pode ter até despesa maior, porque aí as empresas tiveram que se adaptar ao uso da tecnologia, e nós sabemos que isso é um custo. Para o judiciário, houve esse custo. Né? Os colegas aqui conhecem bem a contratação com a empresa Google, que está prestando esse serviço para o Tribunal de Justiça, para o serviço de videoconferência, e isso teve um custo que não estava previsto. Então, ao fim e ao cabo, né, nós podemos ter, na verdade, não uma diminuição, mas até mesmo a manutenção ou aumento de despesa. Mas isso nós não temos como aferir sem a prova específica. E nessa linha, eu comungo do mesmo entendimento da eminente relatora, seu denso voto, e estou acompanhando. Eu proclamo, então, o resultado do julgamento, decide a primeira Câmara Civil, à unanimidade, pelo desprovimento do recurso. E com isso, eu agradeço à doutora Natália, mais uma vez parabenizo pela sua sustentação oral e desejo um excelente dia de trabalho. Se desejar permanecer na sala, a senhora fique à vontade. Ok, Excelência, muito obrigada pela atenção, bom trabalho, bom dia para vocês.
Bom dia, obrigado. Prosseguindo, então, nós não temos mais nenhum outro processo. Deixa eu só checar se não houve mais nenhuma informação de outro processo. Não há mais nenhum outro. Então, vamos seguir a nossa pauta normal, uma sequência. Eu chamo, então, a julgamento. O item 1 da pauta é o agravo de instrumento 1.349.85/2021 da minha relatoria, agravante E.J. da Costa M.E., representado pelos advogados a Marília Gabriela Medeiros de Oliveira, Arquilau de Castro Melo e Hilário de Castro Melo Júnior. E agravante ainda também, mesmos advogados, Rafael Cavalcante da Costa, Bianca Cavalcante da Costa, Luciana Costa de Andrade, Adriana Moreira da Costa e Eurilene Vieira Cavalcante. E agravado Raimundo Ferreira de Araújo. E neste processo aqui, a linha de voto, deixa eu ver se tem a linha de voto. Excelência, neste tem a manifestação do Ministério Público, doutor Birajara Braga de Albuquerque. Estou procurando aqui. Folhas 449 a 451. Pois não, doutora, pode se pronunciar. Eu reitero os cumprimentos essa colenda da Câmara e vou reiterar a manifestação no sentido do conhecimento e desprovimento de ambas as apelações, Excelência. Obrigada. Na verdade, é um agravo, né? É o primeiro item 1 da pauta, o agravo de instrumento. É esse mesmo que você está se reportando? Não, Excelência, perdoe. Eu estava no 3, porque foi o 2, né? Aí a minha cabeça já foi para o 3. Pois tá? é, eu olhei também, o 3 também, quando eu vi assim, mas nós estamos no 1. Tá bom. Desculpa aí, o equívoco. Ok. O encaminhamento de voto, então, desse agravo de instrumento foi no sentido de dar provimento, confirmando a decisão de folhas 148 e 158, e eu consulto a desembargadora Eva Evangelista. Senhor presidente, eminente par, doutora procuradora, eu não votei, desembargador, porque ainda hoje pela manhã ainda me detive a uma avaliação, a uma aferição do voto, mas eu me alio completamente ao seu voto, e parabenizando, tá? Porque vejo o seguinte, olha, na verdade lá o juiz, estou vendo aqui, é celular e ao mesmo tempo eu não consegui, eu estou no notebook e no computador ainda. Pois bem, o juiz lá na origem, ele julgou possivelmente procedente, né, os pedidos estão formulados por Raimundo Ferreira de Araújo. Esse caso aqui, né, eu não sei mais nem onde é que eu estou. Me perdi. É o do caso do senhor Raimundo Ferreira de Araújo, que é o agravado, né? Isso, exatamente. Mas eu me alinho a seu voto para compreender, para dar provimento ao recurso, né? Também compreendo que o esbulho ocorre, só pode ser contado com a notificação para a desocupação do imóvel. E eu também tenho eu cheguei à mesma conclusão. E também penso que não se aplica a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a número 828-DF, que é aquela que obstou, né, que impediu a realização de medidas administrativas ou judiciais, que resultam em despejos, desocupações, remoções forçadas, reintegração de posse, mas de natureza coletiva, que aqui não é de natureza coletiva. Também tem o mesmo seu entendimento. E penso que a posse suficiente, né, do esbulho, da pena da posse, eu dou provimento, no meu sentido, seu voto. Esse caso é bem interessante, desembargadora Eva, antes de passar a palavra ao desembargador Bruno. Desculpa, posso complementar? E pode. Também em razão do próprio que se intitulava pulseiro, né, na verdade era acomodatário, ele procurou a Justiça do Trabalho para afirmar os seus direitos trabalhistas. Exato. Então, é um caso interessante exatamente por esse aspecto que eu ia destacar, né? Foi celebrado um contrato de comodato para que ele ficasse lá nesse imóvel lá e ao mesmo tempo
ele era um caseiro. E ele foi à Justiça do Trabalho e confirmou, eu sou caseiro. Esse contrato de comodato certamente foi uma garantia, isso vai se confirmar na ação principal, né? Mas, por enquanto, é o que nos leva a entender que fizeram esse contrato de comodato com a garantia, né? Para que ele depois não viesse a dizer que era posseiro, né? Mas ele mesmo procurou a Justiça do Trabalho, ganhou a causa, e agora ele quer as duas situações. Ele quer ganhar como os seus direitos trabalhistas e quer ganhar a posse do imóvel, né? Então, é uma situação bem assim, interessante. E também sustentando que essa questão, lá na origem, o juiz, então, entendeu que não posso conceder, só não concedeu por isso, a tutela de evidência, só não concedeu entendendo que havia um impedimento numa ação de descumprimento de preceito fundamental e que impediria uma reintegração de posse coletiva. Só que nós não estamos tratando de uma ação de reintegração de posse coletiva. Desembargador Júnior Alberto, como vota? Confirme meu voto, já acompanhei esse entendimento. Ok, proclama então o resultado do julgamento, decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, dar provimento ao recurso, confirmando a decisão de folha 148 e 158. O próximo item da pauta é o item 3. O item chama a julgamento apelação civil 713.985, dígito 66, 2015, da minha relatoria, apelante Murilo Pinto, advogada Juliana de Oliveira Moreira e advogado Christopher Capper Mariano de Almeida. Apelado, Cooperativa de Trabalho Médico Limitado, Unimed, advogados Josiane do Couto Espada, Maurício Vicente Espada, Eduardo Luiz Espada. E também apelante à mesma cooperativa de trabalho e apelado Murilo Pinto. São apelos recíprocos. E neste caso, a Procuradoria de Justiça, sim, opinou pela manutenção do provimento jurisdicional atacado com consequente desprovimento de ambos os apelos, e foi ratificado, né? Certo. Não há preliminares. O encaminhamento de voto foi no sentido de desprover o apelo principal e pelo provimento em parte do recurso adesivo para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$10.000, mantendo os demais termos da sentença. E a redução foi para ajustar a parâmetros já dos julgados anteriores aqui deste colegiado. Eu, consulta desembargadora, aliás, já vejo que a votos, a desembargadora Eva acompanhou, o desembargador Júnior Alberto também. Eu proclamo o resultado, decide a primeira Câmara, a unanimidade, dar provimento ao apelo principal e prover em parte, desprovimento ao apelo principal e provimento em parte ao recurso adesivo. Termos do voto do relator. Próximo item é o 5. Chama a julgamento a apelação civil 701.356, de 26, 2016, da relatoria de Desembargador Eva Evangelista, apelante Vitor Domingos Machado, advogados Douglas Jonathan Santiago de Souza, Gleison Gomes de Souza e Lucibé Farias Falcão. E apelado do Estado do Acre, procuradora do Estado, Tatiana Tenório de Amorim. Neste não há intervenção do Ministério Público, não há preliminares, e o voto foi no sentido de desprover o recurso. Foi acompanhado por mim, desembargador Júnior Alberto. Proclamo o resultado, decide a primeira Câmara Civil, unanimidade, desprover o recurso. Que não há outro feito, nem feitos em mesa. Eu declaro encerrada a presente sessão e, logo após a gravação, fica facultada a palavra aos que dela quiserem fazer uso.